Boa noite, crianças! A paz esteja com cada um de vocês. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar uma história muito especial para vocês. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? A Aninha já está preparada para orar, então que cada um na casa de vocês possam fechar os olhinhos de vocês e pedir para que Deus possa usar a minha vida como instrumento para falar o coração de cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse culto infantil. Que o Senhor possa usar a minha vida como teu instrumento. Que não saia da minha boca nada que seja meu, mas sim do Senhor. Que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, Pai. E que a tua palavra possa ficar grifada ao coração de cada uma das crianças. E que ninguém, Pai, após ouvir essa palavra, possa continuar da mesma forma, mas que venha colocar em ação a palavra aprendida no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Crianças, o tema de hoje é não tenha medo. Vocês com certeza já falaram, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? Bom, eu vou contar a história para vocês de uma garotinha chamada Maria. Maria andava com um olhar assustado para muitas coisas e ela sempre ficava com essa cara, tipo, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da barata, do escorpião, e ela tinha medo de muitas coisas mesmo. Mas afinal, vocês sabem o significado da palavra medo? Medo é quando a gente acha que tem perigo em algum lugar. Então, nossa, eu acho que aqui onde a gente está pode ter algum perigo. Aí eu fico com medo. E Maria era assim, ela sentia medo por tudo quanto é lugar. Então ela sentia que tinha perigo a qualquer instante, a qualquer momento. Mas depois a gente vai voltar aqui na história da Maria. Agora eu vou contar para vocês uma outra história, que está escrito lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo do 22 ao 33. Vocês estão com a Bíblia aí? Então vamos pegar elas. Então eu vou contar todo o início da história antes de acontecer a história que está lá em Mateus para a gente compreender bem, tá bom? Então os discípulos estavam lá cansados porque eles tinham acabado de distribuir, para mais de 5.000 pessoas os pães que Jesus multiplicou. Então eles estavam bem cansados e eram 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, né? Então já estava ficando tarde e Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado da Galileia e pediu para que eles fossem para Betsaida. Jesus despediu da multidão, deu tchau para todo mundo e falou para os discípulos irem atravessar o lago, porque já estava ficando escuro, né? E bem tarde da noite já, o barco estava lá no meio do lago. A gente trouxe um barquinho para simbolizar isso. O barco estava lá no meio do lago, atravessando, e estava ficando muito difícil dos discípulos ir adiante, né? As ondas estavam batendo muito forte e era quase impossível continuar. E entre as 6 horas e as 3 da manhã, assim, os discípulos ainda tentavam cruzar o lago, mas eles não conseguiam remar mais, porque eles não tinham mais força para remar. Eles tentavam e não conseguiam, porque eles não saíam do lugar. Então continuava lá e eles começaram a sentir medo. Então depois de um dia muito longo, trabalhando, ajudando a Jesus a distribuir os pães, ajudando ele com a multiplicação, eles estavam cansados, piscando já de sono, e seus pés só queriam sentir a terra firme. E eles estavam lá no meio do lago e não conseguia, procurava, tentavam ver a terra firme, mas não achava a terra firme porque a praia ainda estava muito longe da terra firme. Então lá no meio do lago eles estavam sentindo já muito medo. As ondas estavam batendo, o vento forte estava batendo e de repente os discípulos começam a ver alguma coisa lá no final do lago, assim, vindo na direção deles. Pensa como eles ficaram, morrendo de medo. Aí eles começaram a pedir socorro, porque as águas já estavam batendo super forte, o vento forte também, e agora alguma coisa estava vindo lá do fundo do mar. Aí eles pegaram e começaram a gritar, Socorro, a gente vai morrer. O que será que é aquilo? Será que é um fantasma?
e eles acharam que era um fantasma vindo lá adiante. Mas de repente, eles viram que alguém escutou uma voz lá adiante falando assim, gritando, né? Não tenham medo, tenham coragem. E adivinha quem era? Era Jesus falando isso para ele. Mas o Pedro, né, desconfiado, pegou e falou assim, vamos pegar Pedro aqui, né? Pedro pegou e falou assim para ele, se é o Senhor de verdade, mande-me ir sobre as águas até o Senhor, de encontro ao Senhor, né? E aí Jesus foi lá, conhecendo muito bem Pedro, né? E Jesus também queria ensinar para Pedro a confiar nele, a ver que Jesus tinha poder, né, para confiar nele, que ele era o Filho de Deus. Então falou assim para Pedro, então pode vir, Pedro, venha ao meu encontro. E o Pedro foi lá e deu um passo sobre as águas, ele estava andando sobre as águas. Daí deu um passo e os outros discípulos ficaram com os olhos arregalados, porque ele estava morrendo de medo. E enquanto o Pedro saiu do barco e deu o primeiro passo, as ondas estavam ainda muito turbulentas, estavam muito agitadas. Lembra que o barco estava lá no meio do mar ainda, não tinha terra, não tinha nada. E aí os discípulos com os olhos regalados, ficando espantados com toda aquela situação, eles estavam morrendo de medo ainda. E Pedro deu o passo em direção a Jesus. Só que no momento que Pedro começou a sentir as águas batendo no pé dele, ele falou assim, ele começou a afundar, ele ficou com medo e começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. Enquanto os olhos estavam fixos em Jesus, ele andou, mas no momento que ele sentiu as águas batendo, ele começou a afundar. E ele ficou com muito medo mesmo, e gritou bem alto, Senhor, salva-me! E de repente Jesus foi lá, né, porque Pedro estava afundando já, e estendeu as mãos para Pedro e fez com que Pedro voltasse, né, e entrasse os dois dentro do barco. Então os dois foi lá, voltou para o barco e no momento que os dois entraram dentro do barco, as ondas se acalmaram e tudo ficou mais calmo. E com isso, o que a gente aprendeu com essa história toda, né? A gente viu que os discípulos tiveram medo, como a gente, né? Muitas vezes sente medo. E eles acharam que era um fantasma nas águas, né? E gritou bem alto. Só que o que Jesus disse para eles? Tenham coragem. E é isso que muitas vezes Jesus fala pra gente quando a gente tem medo. Pra gente ter coragem. Quando Pedro manteve seus olhos fixos, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar as circunstâncias, tudo aquilo que estava acontecendo, ele começou a afundar. E começou a ficar com muito medo, né? E lembra do que a gente falou lá no início? Que medo é quando a gente percebe que tem perigo em algum lugar. Pedro achou que tinha perigo naquelas ondas e começou a afundar. Nós somos muito parecidos com Pedro. Muitas vezes temos medo do escuro e esquecemos que Jesus está ali do nosso lado. E quando a gente mantém os nossos olhos em Jesus e passamos a olhar com nossos olhos fixos em Jesus, a gente não percebe as circunstâncias, as coisas que estão ao nosso redor. Então a gente não afunda, a gente não fica tipo, eu vou dormir com a minha mãe porque eu tô com medo de escuro. A gente sabe que Jesus está ali com a gente. E isso acontece porque a gente tira. Então que a gente possa manter os nossos olhos sempre fixos em Jesus. E quando a gente mantém os olhos fixos em alguém ou alguma coisa, é porque a gente está prestando atenção naquilo. E que assim a gente possa fazer, sabe? Manter os nossos olhos sempre fixos em Jesus. Porque Ele é o nosso líder celestial e Ele é quem a gente deve manter toda a nossa fé, todo o nosso coração e nossos pensamentos. E que isso possa tirar todo o medo que vocês têm sentido, medo de qualquer coisa, sabe? Do escuro, das baratas, dos escorpiões, porque Ele é maior que tudo isso. E que possamos pedir para que Deus possa sempre tirar o medo e trazer a paz que excede todo entendimento humano, a paz que a gente não consegue explicar. E que possamos sempre
continuar, sabe? Que Ele coloque amor, alegria em nosso coração, pois Ele é o único que pode transformar todo medo, toda tristeza em alegria. Então não tenha medo, Jesus está sempre do seu lado cuidando de tudo. Como está escrito lá em Josué também, capítulo 1, versículo 9, que fala pra gente: seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou ao seu lado. Ele está do nosso lado, mas muitas vezes a gente esquece disso. Então que hoje essa palavra possa ficar no coração de vocês, que vocês possam manter os olhos fixos em Jesus e que principalmente vocês tenham coragem para continuar e que não afunde nas circunstâncias, no medo, não sei o medo que vocês têm, mas vocês sabem, cada um sabe o medo que tem, e que não venha afundar. Seja forte e corajoso e lembre-se sempre que Deus está ao seu lado, que essa palavra possa ficar grifada no coração de cada um de vocês e que todo o medo seja lançado fora e que em nome de Jesus vocês possam ter alegria no coração de vocês. E para a gente finalizar essa palavra de hoje, a gente vai fazer uma oração para que Deus possa colocar realmente essa sementinha no coração de vocês e que vocês lancem fora todo medo e lembre-se sempre que Jesus está ao seu lado, tá bom? Vamos orar? E antes de terminar, a gente vai... Lembra que eu falei da história da Maria? Ela tinha muito medo, né? Mas no momento que a gente pegou e ela viu toda essa história com vocês, né? E viu que ela tinha que manter os olhos fixos em Jesus, ela ficou alegre e ela ficou com paz no coração. Então ela parou de sentir medo das coisas, das circunstâncias, e ela ficou com uma alegria que ela não conseguia explicar, porque ela não sentia mais perigo, porque Jesus estava sempre ao lado dela e sempre ao coração dela. E no momento que ela entendeu isso, ela teve muita alegria. Que a gente possa ser assim, como Maria, né? Então vamos orar para encerrar, vamos fechar os nossos olhos e agradecer pelo culto infantil de hoje. Pai, muito obrigada por mais esse culto, que o Senhor possa alcançar a vida de cada uma das crianças, que o Senhor possa lançar fora todo o medo, Jesus, todo o medo que elas tenham de escuro ou uma angústia, ansiedade que elas têm sentido, Pai. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma delas e abençoar, proteger, sei lá, com o teu sangue, a vida de cada um, a família de cada um, que o Senhor possa proteger, Pai. Que elas todos os dias da vida delas possam manter os olhos fixos em você, que não venham olhar as circunstâncias e o mar agitado ao redor delas, mas que elas venham olhar a você, Pai, e perceber e sentir que você está do lado dela todos os dias, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente e trazer a paz que excede todo entendimento humano ao coração de cada uma delas. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma e que elas possam continuar sempre, Pai, firmes nos teus caminhos e confiando em você, tendo todo o coração em Ti. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças, que essa palavra possa ficar ao coração de cada uma de vocês e sempre que vocês sentirem medo, vocês possam lembrar que Jesus está com você. Então não tenha medo de escuro, não tenha medo de trovões, nem de fantasmas, porque Jesus é maior que tudo isso. E sempre que caso aconteça de vocês sentirem medo, fala: Jesus está do meu lado. E como diz a dança de hoje também, sai em nome de Jesus todo medo. Tá bom? Boa noite. Um beijo, fica com Deus e até a próxima!